Como Patch Adams usou do amor para curar as pessoas. E de que trata esse filme? É sobre médicos palhaços ou sobre palhaços médicos? Alô velhinho, eu sou o Ender, esse é o canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse é um filme que eu já tinha assistido uma vez só. Essa é a segunda vez que eu assisti há 3 anos atrás pela primeira vez e me surpreendi porque eu sabia que era um filme fantástico. Poxa, a possibilidade de um médico se tornar um palhaço e espalhar alegria, tanto que temos um projeto semelhante no Brasil chamado Doutores da Alegria, algo que vem inspirado nesse filme, inspirado no verdadeiro Patch Adams, que sim, ele existiu. Então é um filme fantástico, com uma mensagem profunda e com um ator famoso por passar esse tipo de mensagem com fidelidade, com vida, com profundidade, que é Robin Williams. Patch Adams, o amor é contagioso. Dia 25 de dezembro, no Natal de 1998, foi lançado esse filme com Robin Williams e hoje disponível na Prime Video, que traz mais uma da essência do Robin Williams, com um personagem que traz alegria, que traz vida, que traz inovação, um pouco rebelde em algumas coisas, mas que assim ele acabou quebrando um ciclo, quebrando uma forma de ver as coisas e nos mostrar que o mundo pode ser diferente. Nós podemos moldar o mundo à nossa volta. E como eu falei, esse filme é baseado numa história real, existiu e ainda existe o tal do Sr. Hunter Patch Adams. Ele hoje tem 78 anos e ainda é um médico fabuloso que fez muitas das coisas que apresento aqui nesse filme. Mas que em algum dado momento, assim como no início do filme, mostra que ele teve problemas na sua vida e ele decidiu se internar num hospício, pois ele queria tirar a própria vida porque já não havia mais sentido nela. Em 1969 ele fez isso e ali ele descobriu quem ele realmente era. Ali, através daqueles pacientes loucos, né, porque num hospício não pode se esperar nada muito diferente dali de dentro, ele acabou descobrindo seu verdadeiro potencial, de que a forma como ele enxergava a vida era muito diferente. Então era diferente, era difícil ele se encaixar na sociedade da forma convencional, porque somente ele enxergava a vida daquela forma. Ele percebeu que ele tem a capacidade não só de ajudar as pessoas, mas de entrar no mundo delas, de mudar as coisas. Ou como ele mesmo dizia, ajudar as pessoas me ajuda a esquecer os meus próprios problemas. Como exemplo daquele senhor maluco do quarto dele no filme, que ele ajuda a ir no banheiro. O cara enxergava esquilos e não queria ir até o banheiro, que era ali do lado, por causa dos esquilos imaginários que tinha ali. E o que ele fez? Ele, apesar de estar no meio de loucos, ele simplesmente tinha dores internas, né, questões não resolvidas. Então ele era uma pessoa ciente. Ele entrou na jogada, naquela historinha dos esquilos imaginários e acabou fazendo com que o louco fosse no banheiro. Eles criaram uma guerra contra os esquilos e terminaram com os esquilos e pum! Salvou a vida de um maluco. Como ajudar alguém a ir ao banheiro pode mudar a vida de alguém? Naquele momento, Patch Adams foi salvo por ter salvo um cara que precisava ir no banheiro. Ali estava o seu propósito de vida, ajudar as pessoas. Ele saiu então do hospício, já que ele entrou ali por espontânea vontade, e 2 anos depois ele estava começando a faculdade de medicina, acreditando que ser médico o ajudaria a ajudar as pessoas de forma mais próxima. Ele teria uma boa desculpa para ajudar as pessoas se ele fosse formado como médico. E aí ele chegou querendo mudar tudo, toda a forma de como os médicos faziam ou não faziam, tipo assim, ó, eu entendo de pessoas, eu gosto de pessoas, eu quero ajudar as pessoas, então se vocês dizem que eu não posso chegar nas pessoas, não me importa, eu vou chegar nas pessoas. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. E ele se aventurava em descobrir como as pessoas reagiriam a certas coisas, a uma ação não convencional onde ele ia e assustava sabe, ele queria extrair das pessoas o que tinha lá dentro, escondido, quebrar aquela rotina, aquela melancolia que todo mundo tem um pouco e que faz o seu dia ser tão triste. Ele gostava de extrair sorrisos das pessoas, ele gostava de investir em situações não convencionais e que poderiam levar eles a caminhos totalmente diferentes. E com isso ele acabou entrando num festival de açougueiros
não sendo um açougueiro, mas fazendo de conta que era. Isso provavelmente aconteceu de verdade, eu não pesquisei nesse ponto específico, mas provavelmente aconteceu e ele estava assim, descobrindo a humanidade, como se aproximar das pessoas. Isso é tão lindo, tão fantástico. E ele, como médico, via as pessoas não como uma doença, mas como a pessoa, como o paciente. Porque naqueles hospitais eles viam a pessoa, não, aquele que está com câncer, aquele que está com problema de estômago, aquele que está com não sei o quê. Não, aquele quem é aquela pessoa? Não enxergá-la por causa de uma doença, por causa do seu problema, mas enxergá-la por quem ela é. E ao contrário do que os médicos faziam, que era adiar a morte, ele queria então melhorar a qualidade de vida que aquelas pessoas ainda tinham ou que poderiam ter a partir dali, excluindo a parte do sofrimento e trazendo elas sorriso em meio ao leito de morte, trazendo vida enquanto as pessoas estavam ali morrendo. Ele estava trazendo vida de uma outra forma, vendo que as pessoas não precisam sofrer o tempo todo, a vida não precisa ser triste. Ele encontrou alegria no meio da dor. Com isso ele acabava quebrando várias regras, mas ele não se importava, porque ele ali nos ensinou a amar as pessoas independente de como te tratam, mesmo que elas sejam secas, sejam vazias, sejam cinzas, sejam tristes. Ele sabia que existia uma alegria dentro dele, que ele podia exportar isso para as pessoas, expressar, externalizar isso para as pessoas, e assim ele acabava amando todo mundo e contagiando as pessoas, daí o nome, com esse amor incondicional. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso da gente aprender com esse personagem, com essa pessoa que existiu e existe, o quanto ele conseguiu influenciar tantas pessoas. Ele viu dentro do hospital também que existia uma grande burocracia, os pais não conseguiam todo o tratamento que poderiam, não conseguiam os medicamentos, enfim, o que fosse necessário, e o que ele fez? Ele abriu uma comunidade de médicos voluntários para dar às pessoas aquilo que elas não recebiam no hospital, simplesmente porque era muito burocrático, porque tinha um processo a se passar. Ele via como amar as pessoas e não como afastá-las do processo, vendo que curar as pessoas muitas vezes não começava de fora para dentro, mas de dentro para fora. Inclusive, um dos resultados que um dos reitores lá falou as pessoas melhoraram muito a sua qualidade de vida, pararam de reclamar, pararam de tomar muitos dos remédios, começaram a se alimentar melhor, simplesmente porque elas estavam sorrindo, estavam desfocando da dor e focando na alegria e na felicidade que as rodeava, por causa das pessoas que estavam ali à volta distribuindo alegria. Nesse meio todo temos Karim, que é uma das pessoas que estava junto com ele, que estudava medicina, que acreditava na medicina às vezes mais do que em outros métodos como o da alegria, mas que acabou sendo contagiada por Pat e acabou se tornando uma amiga muito próxima, mas que tinha dificuldades em acreditar nos homens, em acreditar nas pessoas, por causa do passado conturbado, de provavelmente muitos machucados que ela teve. Mas no momento em que ela começou a acreditar e que o Pat Adams mostrou para ela que nem todos os homens são iguais, que existem corações, existem bondade, e que ela começou a confiar, infelizmente ela acabou confiando em alguém que não deveria, alguém com problemas psicológicos de verdade, e que ali ela acabou perdendo a vida. E esse episódio eu tinha minhas dúvidas e pesquisando eu vi que realmente aconteceu algo assim com o verdadeiro Pat Adams, porém não foi a namorada dele, foi o melhor amigo dele que foi assassinado por um psicopata, também provavelmente uma história semelhante como essa, mas enfim, não foi a namorada, foi o melhor amigo, que isso acabou criando todo um luto na vida do Pat Adams, alguém que distribuía alegria e felicidade por aí, assim como no filme. E no filme eu me questionei um pouco a primeira vez que eu assisti, porque parecia que a forma como ele se recuperou foi meio assim muito rápida, foi sem grandes motivações, ele estava ali pronto para se atirar do penhasco, coisa que infelizmente anos depois o ator acabou não fazendo exatamente isso, mas Robin Williams, um dos atores fantásticos, fenomenais, que nos trouxe alegria, ele também tirou a sua própria vida por questões internas que ele não soube lidar dentro dele, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Muitas pessoas que estão ali tentando trazer alegria, e a pessoa que mais se destaca, que agita, às vezes é a que mais se mata por dentro, é a pessoa que mais se culpa e que tem dores que ela não consegue externalizar e acaba não tratando, chegando a esse ponto de risco, né, de suicídio que a gente tem que lutar contra sempre.
E, enfim, naquele momento ele se recuperou muito rápido, mas na vida real o verdadeiro Pat Adams, ele demorou um pouco mais para se recuperar desse luto, desse amigo que ele perdeu, de forma muito trágica inclusive, mas que, enfim, ele se recuperou e continuou fazendo o trabalho dele, e muitas das coisas que aconteceram no filme, que ele conquistou, também conquistou na vida real. E fechando o filme, mais uma vez encontramos Robin Williams num tribunal logo ao final do filme por fazer aquilo que acredita, aquilo que ama, mas que muitas vezes é bem diferente do que a conduta ou a sociedade humana nos traz, porque a gente viu isso em outro filme que eu já trouxe aqui, que é O Homem Bicentenário, onde o protagonista tem o mesmo nome que eu, né, Andrew, e que ele, por ser um robô querendo se tornar humano, ele acabou enfrentando um tribunal para mostrar que a forma dele viver não afeta quem ele era e que isso feria as regras humanas, mas que quem ele era muito maior do que as regras. E assim, nesse caso também ele está ali de novo mostrando que existem as regras do hospital, as regras dos médicos, mas o que ele estava tentando trazer era muito mais humano, era muito mais inovador de certa forma, valia muito mais a pena do que seguir regras que não faziam sentido e que não traziam tantos resultados quanto o que ele trazia direto do coração dele. Mas enfim, Pat Adams ali, Robin Williams venceram o julgamento, foram colocados como pessoas certas, como uma forma nova de trazer alegria e cura para as pessoas, cura não só física, mas cura da alma, e assim então ele acaba se formando na faculdade, que era o que ele muito queria para poder ajudar as pessoas, e inspirando muitos, centenas de médicos, para não dizer milhares, né? Eu não sei contabilizar exatamente quantos que acabaram se influenciando por isso, abrindo então uma grande comunidade de médicos que trabalharia voluntariamente ajudando, curando as pessoas, fazendo aquilo que eles sabem por amor, não por dinheiro, né? Sabemos que hoje em dia a medicina, a indústria farmacêutica, muitos acabam nos vendendo coisas, nos vendendo tratamentos, mas para que haja um capitalismo, uma venda, uma circulação, que de fato é uma preocupação com a nossa cura, o nosso corpo, a nossa alma. E enfim, é essa grande mensagem que ele nos traz, que é sobre enxergar além do que está na nossa frente, enxergar muito mais que uma doença, muito mais que um paciente, mas uma pessoa, e de que para amar e sorrir não precisa de justificativa, e que assim como o nariz do palhaço e o amor é contagioso se nós o tivermos. Então, velhinho, esse foi o filme Pat Adams. Com certeza teria muito mais para dizer, para falar desse filme, de muitos detalhes, de muitas coisas sobre a vida, sobre o amor, sobre o sorriso. Eu já fui palhaço, né? Em algumas ocasiões tive a oportunidade de ser palhaço, de lidar com as crianças. Já fui no hospital uma vez também, e isso é tão maravilhoso, é tão bom. Mas enfim, eu não quero estender o vídeo aqui. Simplesmente é um filme que a gente tem que assistir e reassistir para relembrar quem nós somos ou quem nós deveríamos ser, que existe uma mensagem, existe um legado a se seguir de pessoas que acreditam no amor e que acreditam nas pessoas, independente de qualquer coisa. Então, beleza, esse foi o filme Pat Adams, espero que tenha gostado. Me diz se tu gosta dos filmes do Robin Williams, se tu gosta desses filmes que inspiram a gente de verdade. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.